Alô, o que temos para hoje? Deixa eu só fazer um aviso. Ontem eu produzi um conteúdo de corrente elétrica e eu não subi todo ele porque eu passei por alguns problemas de gravação, mas ontem eu subi o conteúdo e ele está disponível no meu canal de YouTube. Daí é só você dar uma olhada lá. Você vem aqui playlist, segundo o Red Física do terceiro ano, aí vocês vão ter o acesso aqui, ó. Então começa com esse vídeo, ele tem o conteúdo lá. E termina nesse. O finalzinho desse vídeo eu vou pedir para vocês ignorarem, porque eu cometi alguns erros conceituais, eu vou consertar ele daqui a pouquinho. Esse último ali foi o que produziu ontem? Os dois últimos, na verdade, né? Os dois últimos foi o que eu produzi ontem. Eu tive que dar uma pausa, eu tava fazendo esse vídeo, aí tive que dar uma pausa para poder fazer esse daqui. Então deu uma hora e 10 minutos de vídeo mais ou menos ao todo. Bora lá. O que a gente tem para hoje é o estudo de resistores. Eu não consegui guardar nenhum tempo para poder resolver a lista de exercícios que já está disponível na sala virtual da segunda semana, mas eu separei um conteúdo, né? Nós vamos estudar um conteúdo que é o conteúdo de resistores e o capítulo é esse. Ele também está disponível lá na sala virtual. E aí vocês acessem lá o capítulo e aqui tem as questões da onde eu vou me inspirar para poder resolver os os exercícios da lista. Eu perdi minha luvinha. Ô, droga. Tá, aqui achei. Não, não é minha luvinha. Perdi. Tem que escrever sem luvinha. Bom, então basicamente o que eu tenho separado aqui é um pequeno resumo desse capítulo aqui, tá? Então você imagina aqui, vamos estudar resistores. O que é resistor, né, dentro da eletrodinâmica? O que é um resistor dentro da eletrodinâmica? Ah, começou. Acho que é isso. Pronto. Dentro da eletrodinâmica, nós temos, quando nós vamos estudar eletrodinâmica, nós começamos, um dos conceitos que nós estudamos é o conceito de corrente elétrica, que é a passagem de cargas de uma região para outra região. E quando tem essa passagem de cargas de uma região para outra, ela pode atravessar ou o vácuo, né, que é muito comum, né, no espaço interestelar, acontece muito disso, no espaço em si. E às vezes essa corrente elétrica ela pode atravessar também um meio, né? Aqui dentro do nosso contexto, que meio seria esse? Um condutor elétrico. Geralmente esse condutor elétrico é um metal, tá? Pode ser feito de outras coisas também, de outros tipos de materiais, mas em geral é um metal. Então você imagina um condutor elétrico em que eu tenho aqui na posição dele, aqui nessa extremidade, um potencial que eu vou chamar de potencial A, e na outra extremidade eu vou chamar de potencial B. O potencial A é maior que o potencial em B, aí eu faço um menos o outro, já que um é maior que o outro. Então, o campo elétrico ele sempre parte do potencial maior indo para o potencial menor. E aí, da perspectiva das cargas positivas, né, na corrente convencional, né, de cargas, corrente convencional, quem se movimenta, né, na corrente convencional, quem se movimenta de uma maneira errática dentro do material daqui do condutor são as cargas positivas. A gente sabe que na verdade são as cargas negativas. As cargas negativas elas fariam o sentido contrário do movimento, né? Em vez delas irem para o potencial menor, elas vão para o potencial maior. Isso as cargas negativas. Mas aí a gente muda, a gente faz uma convenção e a gente fala que uma quantidade igual de cargas, só que positivas, em vez de estar indo para a região de potencial maior, elas vão para a região de potencial menor.
A gente pode fazer essa igualdade pelo seguinte, porque quando a gente vai fazer lá a divisão, a definição de corrente elétrica, ela é assim, ó, é uma quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Dividido pelo intervalo de tempo. Então essa quantidade de carga aqui, ela pode ser uma quantidade positiva ou pode ser uma quantidade negativa, né? Atravessando uma seção transversal do condutor em um intervalo de tempo. Do ponto de vista do positivo para o negativo, a única diferença é o sentido de movimento. Enquanto as cargas positivas vão para o potencial menor, e é por esse motivo que elas são separadas em cargas positivas e negativas, as cargas negativas vão para as regiões de potencial maior. No entanto, em ambas as situações, as energias potenciais elétricas diminuem, né? Ok. Agora vamos falar um pouco do efeito térmico, que é também conhecido como efeito Joule, devido à passagem de corrente elétrica através de um condutor elétrico, né? Esse condutor elétrico geralmente é um metal. Quando eu tenho a passagem de corrente elétrica por esse condutor, vou fazer algumas conferências aqui para ver se eu não estou gravando errado. Quando eu faço... Alô, é isso, está funcionando. Quando eu faço... Deixa eu separar aqui. Tá. Quando eu aplico uma diferença de potencial num condutor, né, de uma extremidade para outra, vai ter passagem de corrente elétrica. Só que quando essas cargas atravessam a rede cristalina do condutor elétrico, elas acabam se chocando na rede cristalina do condutor. Quando essa carga se choca aqui nessa posição, ela passa parte da sua energia cinética para o nó da rede cristalina aqui, e esse nó aqui ele acaba vibrando. Quando ele vibra, a variação de temperatura desse nó sobe. E isso acontece para cada um desses choques, né? Então teve um choque aqui, houve um aumento de temperatura aqui. E aí quando aumenta a temperatura, aumenta também a variação de calor que se aprendeu lá com Daniel, né? Calor é irradiado aí, né? Calor é irradiado. A gente usa o que macete aqui, né? Lá com o Daniel você deve ter aprendido assim, ó. Calor é igual a massa, calor específico, delta teta, né? Eu, em vez do delta teta, eu uso o T. Variação de temperatura. Essa equação a gente vai utilizar aqui, ó. Dentro do contexto do efeito Joule, tá? Eu vou mostrar um... Tem uma questão da lista que usa essa equação aqui, ó. Que é um aquecedor elétrico lá. Depois vocês verifiquem. Então, quando há esse choque, né, a energia cinética é transformada em calor e esse calor é dissipado no meio ambiente, né? Esse é o efeito térmico da corrente elétrica passando pelo condutor elétrico, também chamado de efeito Joule. Né? Então o que eu escrevi aqui são basicamente as minhas afirmações, né? Quando o condutor dotado de cargas livres é submetido a uma diferença de potencial, ocorre o movimento convencional das cargas
positivas para os potenciais elétricos cada vez menores. Durante o trajeto, o movimento errático das cargas se choca com a rede cristalina do material, ocasionando vibrações nas moléculas, que é lido como aumento de temperatura e, consequentemente, radiação de calor. E calor é energia sendo dissipada, né? É energia sendo transferida de um corpo para o outro. No caso, é transferido do corpo condutor para o meio ambiente, né? Para a atmosfera em torno. Né? Mas esse calor também pode ser transmitido na forma de radiação infravermelho, que é o mais comum, na verdade. E radiação infravermelho pode se propagar no vácuo. Né? Ele se propaga em regiões onde não tem o material. Vácuo é a definição de ausência de material. Bom, o que é um resistor, então? Então, você percebeu aqui que acabamos de teorizar a primeira máquina elétrica que tem a funcionalidade de aquecer coisas. Né? Descobrimos, então, uma máquina térmica que funciona a partir do princípio da energia elétrica. Né? O chuveiro elétrico é um resistor. Né? É literalmente um resistor, né? Ele é uma mola helicoidal, né, que passa dentro do chuveiro lá. Eu ligo as duas extremidades dessa mola helicoidal. Haverá uma diferença de potencial entre os dois polos. Vai passar uma corrente em torno dessa mola helicoidal. Essa mola vai se aquecer e vai transferir esse calor para a água. A água atravessa a mola, essa mola se chama resistência, né? Vocês não podem confundir esse dispositivo chamado resistência com a medida resistência que eu vou falar mais tarde. Tá? Então o chuveiro elétrico é um aquecedor. Tem um outro dispositivo térmico, ele é muito comum, em algumas casas tem ele, eu acho que se chama... Em Lucas do Rio Verde eu já ouvi o nome de rabo quente, né? Um aquecedor de água, acho que é rabo quente. Então é uma haste, né? É uma haste assim, comprida assim, sai um metal de um lado, aí ele passa, ele vem até uma determinada altura, né? Aí ele enrola, depois volta. Né? Aí você liga esse dispositivo na tomada e aí a ponta do rabo quente se aquece. Né? A ponta é onde se aquece mais, mas todo a haste de metal ela acaba se aquecendo. E aí lá na ponta onde se aquece é onde você vai colocar dentro da água e a água vai se aquecer. Aliás, tem um exercício muito parecido com essa situação, e esse exercício ele pode ser experimentado. Tanto é que eu já fiz um experimento desse com alguns alunos e funcionou certinho. Tá? A quantidade de calor a quantidade de variação de temperatura é linearmente dependente da quantidade de energia elétrica dissipada no material. Depois eu mostro. Acho que eu tenho alguns relatórios sobre isso. E vou mostrar o que significa ser variação linear mais para frente. Então, um dispositivo que ele tem basicamente duas finalidades. Digamos que existem duas finalidades para esse dispositivo. Imagina um dispositivo que tem duas finalidades. A primeira finalidade é receber energia elétrica e dissipar essa energia elétrica para o ambiente na forma de calor, irradiado na forma de radiação infravermelha ou radiação visível, né? Então você vê que alguns materiais se aquecem até brilhar, até emitir luz visível, né? Ou eu tenho um resistor que a única funcionalidade dele a funcionalidade que eu monto ele e do jeito que eu monto ele dentro do circuito eletrônico é simplesmente para impedir uma passagem de corrente elétrica mais forte para um outro circuito. E como que eu impeço a passagem de corrente elétrica? Né? É um nó, né? Esse resistor, digamos que ele é um pedacinho do circuito elétrico, um nó, que ele impede a passagem de uma corrente elétrica mais intensa para outra região, para outro circuito. Né? Tem alguns resistores que... Isso é muito comum dentro dos computadores. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo.
Eu não tenho. Aqui, ó, né? Essas pecinhas aqui são resistores. A única finalidade dessas pecinhas aqui é impedir a passagem de uma corrente elétrica mais intensa de um que entra de um lado e passa para o outro. E como ele impede a passagem dessa corrente elétrica mais intensa para o outro lado? Roubando energia dessa corrente elétrica. Como ele rouba essa energia? Emitindo essa energia para o meio ambiente. E aí passa corrente elétrica para o outro lado com menos energia e, consequentemente, com menos intensidade. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui alguns exemplos de placas de circuitos. Ô, professor, Oi. e essa pecinha que ela rouba o calor quando ela está dentro do computador, daí você usa o computador por muito tempo e ela vai liberando essa energia. Aí quando você coloca a mão no computador que está muito quente é por causa disso. Também, também. Por causa desse resistor, mas também por causa por várias coisas, né? Uma das peças que mais aquece dentro do computador é o processador, chamado CPU, né? Que é aquele quadradinho, que a galera dá o nome de. Que tem as duas marcas mais famosas que são a AMD e a Intel. E também tem o processador GPU, que é o processador da placa de vídeo, né? Que é um processador auxiliar, que ele também se aquece muito. E aí esses dois processadores eles precisam ser ventilados o tempo todo para dissipar esse calor para o meio ambiente o mais rápido possível, né? E aí esse processador ele vai ficar mais gelado, digamos assim. Ele vai emitir a mesma quantidade de calor, de energia, transmitir. Só que ele vai se resfriar mais rápido, porque tem um ventilador lá, ou um sistema de refrigeração que passa água, né? Que vai roubar esse calor rapidamente, de uma maneira mais eficiente, mais rápida. E se não tiver isso daí, queima. Queima, queima. É por vários motivos, tá? Por exemplo, o cabo de energia que liga o computador à energia elétrica se aquece. A fonte do notebook se aquece. Tudo é por esse motivo. Por exemplo, o próprio. Eu vou mostrar mais para frente um circuito elétrico bem simples, que é uma bateria ligada a um fio elétrico e nesse fio elétrico tem uma lâmpada. O próprio fio elétrico também é um resistor. Só que a resistência do fio elétrico, né, que geralmente é feito de cobre, é muito mais baixa do que o aparelho elétrico ao qual ele está ligado. Você entendeu? Sim. Então, a maior fonte de radiação de calor é do resistor. Mas o próprio fio que liga o resistor também irradia calor. Beleza? E outra, os cálculos que a gente fizer aqui, que a gente vai calcular potência irradiada. Potência e energia são mais ou menos as mesmas coisas, né? A diferença de um pelo outro é que potência é energia ou trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Né? É só essa a diferença. Então, a gente vai ver que quando a gente for fazer os cálculos de uma potência irradiada por um resistor, esse resistor tem tanto de resistência por ele estar passando tanto de tensão e por ele estar está sendo atravessada tanto de corrente elétrica nele. Então, ele vai emitir uma determinada potência. Só que essa potência que a gente mede, né, que a gente calcula, na verdade, não é só a potência do resistor. Na verdade, a potência do resistor mais a potência do fio também. Só que o resistor. É, o resistor como fala? Irradia 99% do calor que a gente está envolvendo aí. Tá? Tem outro exemplo também. Eu lembro que ano retrasado, 2019, a gente teve um tempo de seca muito forte e pouca chuva. E estava caindo energia no campus IFMT com muita frequência. Eu não sei se vocês lembram disso. Então, eram dias de muito calor, faltava energia elétrica. E dias de muita chuva, faltava energia elétrica. Nos dias de muito calor,
era porque os cabos de energia que saíam do transformador, passavam por debaixo da terra e ligavam todo o campus, esses cabos se aqueciam. E aí, porque passava energia elétrica e também o chão estava quente, né? E aí o disjuntor percebia isso, né? Percebia que estava se aquecendo mais que o normal e ele desligava automaticamente para não ter incêndio. Mais para frente eu vou explicar como funciona, qual é o princípio de funcionamento do disjuntor. Deixa eu ver. Mas e se molhasse lá, será que não dava alguma coisa? Então, o problema de molhar da chuva era mais na subestação de energia. Sacou? Quando aquecia, era problema só dentro do campus, mas quando chovia, era problema lá na subestação de energia que dava uma trovejada lá, emitia pulsos eletromagnéticos que davam uma travada lá na subestação de energia. Aí tinha que dar uma parada lá, dar uma pausada, era mais por esse motivo. Então, os materiais usados exclusivamente para dissipar a energia elétrica na forma de calor são chamados resistores. Já adiantei, né? Um efeito do resistor é o valor da corrente de saída. Então, entra uma determinada corrente por um resistor. Quando essa corrente sai para o outro lado, a intensidade de corrente é menor. Pelo menos a energia dessa corrente é menor, né? Eu dou alguns exemplos aqui de resistores. A resistência do chuveiro elétrico, um aquecedor elétrico, lâmpadas em geral, aparelhos elétricos em geral. É claro que tem aqueles resistores que são os mais simples possíveis, que é aquele mesmo que só serve para poder irradiar energia mesmo, e é isso aí. Só que qualquer aparelho elétrico, qualquer máquina elétrica pode, de uma maneira genérica, de uma maneira geral, ser tomado como resistor. Porque o computador que você está utilizando emite calor para o meio ambiente. A lâmpada que está acesa sobre o seu rosto está emitindo, apesar de estar emitindo luz, energia na forma de luz, também irradia calor para o meio ambiente. Qualquer tipo de o ventilador que está jogando vento sobre você, o funcionamento lá dentro dele, lá da máquina elétrica que tem dentro lá do ventilador, e a gente vai aprender nos próximos bimestres o que faz o ventilador se mover. Lá dentro está se aquecendo. Então, todos esses aparelhos elétricos, em geral, de uma maneira geral, eles podem ser tomados como resistores. Alguns têm uma utilidade além de só aquecer e dissipar energia, que no caso do ventilador, né? O ventilador lá é um fio que ele é um fio em formato de bobina, e aí dentro desse fio, dentro dessa bobina tem um ímã, preso a esse ímã tem um eixo. Quando liga a corrente faz o ímã girar. Eu vou explicar os detalhes disso. E se esse eixo está preso ao ímã, o eixo vai girar. E se do outro lado do eixo tiver uma pá de ventilador, então a energia elétrica está servindo aí para empurrar o vento. Né? Então, parte da energia elétrica que entra no ventilador é utilizada para empurrar o vento, que vai ser transformada em energia cinética. E outra parte vai ser irradiada para o meio ambiente na forma de calor. Lá no mecanismo lá da corrente, né, a bobina se aquece, tem um atrito de um eixo com o outro. Esse resistor que pega o calor e espalha para o ambiente, ele vai reduzir a carga quando for trocar a corrente. Pergunta de novo, Daniel. O resistor ele espalha o calor para o ambiente e daí ele vai reduzir a carga elétrica que você falou? Ele vai reduzir Potência? a energia da corrente elétrica. Ele vai roubar a energia da corrente elétrica. Por exemplo, quando passa a corrente elétrica pelo condutor, essa corrente elétrica carrega uma energia. Essa energia é chamada de energia elétrica, correto? Sim. E a maneira de se calcular a energia elétrica dessa corrente eu utilizo, acho que é essa equação aqui, se eu não me engano. É a variação de energia potencial elétrica da carga. Peraí. Deixa eu pensar aqui. Trabalho
realizado pela diferença de potencial sobre a quantidade de carga é igual à quantidade de carga vezes o potencial que ela está ligada. Então, qual é a variação de energia, qual é a quantidade de energia que essa carga está carregando, né? Imagina que tem uma carga dentro de uma corrente elétrica. O quanto de energia essa única carga está carregando? Exatamente essa quantidade aqui, ó. O valor da quantidade de carga que ela carrega vezes o potencial o potencial elétrico ao qual ela está submetido. Ok? Beleza? E essa variação de energia, né? Essa energia que essa carga está ganhando quando ela se movimenta dentro da corrente elétrica é exatamente uma variação negativa da sua energia potencial. Por quê? Essa energia, essa carga, ela está em uma energia potencial maior. Então, quando ela entra na corrente elétrica, ela perde energia potencial e parte dessa energia potencial é transformada em energia elétrica. Depois, essa energia elétrica é transformada em calor, energia cinética, energia luminosa, radiação eletromagnética, etc, etc. Lei de Ohm. Beleza, qual é a quantidade medida no resistor? Fica aí o questionamento, né? O que estamos medindo no resistor? Resistência. Então, a quantidade que iremos medir no resistor se chama resistência. Mas qual é o significado qualitativo da resistência? O significado qualitativo dele é o seguinte: quanto maior a resistência do resistor, maior a dificuldade da passagem da corrente elétrica pelo condutor. Acho que eu escrevo isso em algum lugar. Eu escrevi isso em algum lugar. Eu vou anotar aqui do lado. Então, qual é o significado qualitativo da resistência, né? Qual o significado qualitativo? Quanto maior valor da resistência. Essa resistência é comparada de um chuveiro também? Tá, daqui a pouco eu vou falar da resistência do chuveiro, tá? Quanto maior o valor da resistência do resistor, maior a dificuldade de passar corrente elétrica pelo condutor resistor. Às vezes, todo resistor é um tipo, todo condutor ele é um tipo de resistor. Então, quanto maior a resistência do condutor, maior a dificuldade de passagem de corrente elétrica através dele. E quanto menor a resistência do resistor, maior a facilidade de passagem de corrente elétrica através dele. De outra maneira, quanto maior a resistência do condutor, mais próximo ele vai ser, mais próximo de um isolante elétrico ele vai chegar. E quanto menor a resistência do resistor, mais próximo de um condutor perfeito esse condutor vai alcançar. De uma maneira geral, pensa assim: quem tem resistência baixa para a passagem de corrente elétrica? Vou dar alguns exemplos: metal, gás ionizado, fluido ionizado. Deixa eu ver. Diferença de.
gradiente de íons, né? Então você tem íon se espalhando, né, por uma determinada região. Então tem o íon se espalhando por uma determinada região e aqui no centro tem uma concentração maior de íons e essa concentração vai diminuindo conforme se afasta desse centro. Então, dentro dessa região, que há uma diferença de potencial, né? Aqui no centro tem um potencial maior do que nas extremidades. Essa distribuição de íons é um bom condutor de eletricidade. Né? Ele tem uma baixa resistência para passagem de corrente elétrica. Né? Agora, bons isolantes de eletricidade, aqueles que é difícil passar eletricidade por eles porque a resistência desses materiais é muito alta. Borracha, tecido, plástico, que mais? Madeira é um bom exemplo. Por exemplo, eu posso aplicar uma diferença de potencial altíssima em torno de uma madeira. Praticamente não vai haver passagem de eletricidade através da madeira. Posso fazer a mesma coisa para borracha, a mesma coisa para plástico. É por esse motivo que as principais ferramentas de um eletricista, de um torneiro mecânico ou de um cara que faz tudo, o cabo é sempre feito de plástico e esse plástico é sempre maciço. É por isso que o cabo do alicate é um cabo de plástico. Porque o cabo de plástico é muito mais resistente à passagem de corrente elétrica do que o metal do que é feito o alicate. Mesma coisa para chave de fenda, chave Phillips, chave inglesa não tem o cabo, mas se você puder, você pode procurar uma que tenha, né? É claro que você não vai usar a chave. Quando você trabalha com essas coisas, né? Com mecânica, eletricidade, essas coisas pesadas, você tem que ter muito cuidado na hora de. Porque o tempo todo você está mexendo com máquinas pesadas, né? Máquinas pesadas que estão ligadas à diferença de potencial, a tensão de 240 volts, 720 volts, né? Ou uma diferença de potencial que é 720 volts se distribui em 240. São coisas muito perigosas de se lidar. Senhor, se um cabo de um alicate, por exemplo, tiver só um furinho, alguma coisa aberta Passa, assim, passa, o cara pode tomar um puta choque? passa. O ar tem uma diferença de potencial, é uma diferença de potencial alta, mas mesmo assim passa. Por exemplo, o gerador de Van der Graaf é um exemplo disso. Quando eu tenho um acúmulo muito grande de cargas no gerador de Van der Graaf, geralmente acho que são as cargas positivas que se acumulam na abóbada. Então, o potencial em módulo, né? O potencial na abóbada do gerador de Van der Graaf é milhares de vezes maior do que o potencial no ar. Então, às vezes, a passagem de corrente elétrica, aqui no caso a gente vai usar a corrente elétrica convencional, né? Então, há uma passagem de corrente elétrica da região de potencial, da região de maiores valores de potencial para as regiões de menor valores de potencial. Então, se a abóbada está com muito potencial e a sua mão está com baixo potencial, a eletricidade vai literalmente pular pelo ar. Ela literalmente passa pelo ar, ela atravessa. É o mesmo princípio também do raio, né? Se o potencial no chão está muito maior do que o potencial das nuvens, então eu vou ter um raio saindo do chão indo para as nuvens, que é comum. Agora, se o potencial das nuvens estiver muito maior do que o potencial do chão, aí o raio vem de cima para baixo. Tem raio que sai de baixo para cima, viu? A gente é levado a levado a crer que só tem raio de baixo para cima, mas de cima para baixo também. É o raio que sai rasgando tudo por baixo. Às vezes você pode ter esse azar. Uma morte bem desagradável. Tá, então qual é a quantidade que nós estamos medindo aqui? A resistência. Quanto maior a resistência, maior a dificuldade de passagem de corrente elétrica. Quanto menor a resistência, maior facilidade de passagem de corrente elétrica. E aí esse cara aqui chamado George Simon Ohm, aqui acho que tem uma trema. Ohm. Enfim, aqui no Brasil a gente fala Ohm. Ohm. Quase a marca de sabão em pó. Ele fez
Ele é do século XVIII para o século XIX. Ele. O 17, não, 17 para o 18. Ele fez um experimento bem simples. Ele pegou um condutor elétrico, sempre, em todas as situações, esse condutor elétrico estava sempre à mesma temperatura. Então havia situações que quando ele aplicava esse experimento, o condutor ele aumentava de temperatura, ou seja, ele irradiava calor. Na mesma medida que ele irradiava calor, ele já roubava esse calor e a temperatura já voltava para o valor anterior. E aí era sempre na mesma temperatura constante. Então, independentemente da tensão que ele aplicava nesse condutor que está aqui na imagem, ele sempre roubava calor suficiente para poder manter a temperatura desse condutor a mesma temperatura, a temperatura constante. Então, ele fez esse experimento para diferentes tensões que fazem permitir passar uma determinada corrente característica para aquela tensão que ele aplicava. Então, se ele aplicava uma tensão que ele rotulava de tensão UI, passava um valor de corrente U1. Então, se ele aplicava uma tensão elétrica, ou de outro nome que a gente pode falar, diferença de potencial elétrico. Então, se ele aplicava uma diferença de potencial elétrico 1, passava uma corrente elétrica 1 característica no condutor. Se ele submetia o condutor a uma diferença de potencial elétrico 2, passava uma corrente elétrica característica chamada 2. E aí ele fez o seguinte: e se eu pegar e dividir cada um desses pares, então, para o par U1 e 1, eu fizesse essa razão aqui, ó. Dava um valor que eu vou chamar de R. E aí ele percebeu que se ele fizesse a mesma coisa para os outros pares, aqui é I2, né? O mesmo valor de R surgia. E aí, conforme ele ia fazendo esse experimento várias e várias vezes, ele chegou a concluir então que, independentemente do material utilizado, desde que seja sempre o mesmo material e sempre a mesma temperatura, quando eu aplico uma diferença de potencial sobre ele, vai passar uma corrente por ele, que eu dividindo um pelo outro vai dar R. Esse R eu chamo de resistência. Ou seja, é um valor constante. Então, sempre que ele efetuava essa razão, dava um valor constante, sempre o mesmo valor. E a esse valor constante, ele chamou de R, que é a resistência elétrica do resistor. E quanto maior, então, reforçando, quanto maior a resistência, mais próximo de um isolante o material fica. Quanto menor a resistência, mais próximo de um condutor elétrico o material fica. E aí a lei, se eu fazer esse aqui, né, U dividido por I igual a R, vira a equação de baixo, que a gente chama de URI, né? Ela também tem essa expressão aqui, ó. É muito comum essa expressão aqui também. A diferença de potencial, às vezes ela é representada por ΔV dentro de módulo. Isso aqui também é muito comum, essa representação. Mas aqui dentro do ensino médio, né, a representação do ensino médio, a gente usa essa. Para que serve a equação URI, né? Uma das utilidades da equação da lei de Ohm, uma das utilidades uma das utilidades de URI, né, é calcular ou estimar, né, a dissipação de potência elétrica de um circuito elétrico. Simples, vou colocar assim.
Circuito elétrico simples. Que é o que a gente vai ver aqui dentro do contexto do ensino médio, né? Depois, mais para frente, eu vou mostrar como que a gente usa isso. Claro que vão existir outras situações também. Então, esse aqui é um circuito elétrico simples. Eu vou apresentar para vocês o primeiro circuito elétrico. Que o primeiro, quando a gente está aprendendo eletrodinâmica, o primeiro circuito elétrico é sempre é sempre representado por de um lado tem um gerador de energia elétrica, ele pode ser tomada ou pode ser bateria, mas no caso aqui ele é sempre uma bateria, ou seja, é corrente elétrica direta. Vou falar da corrente elétrica alternada também. E do outro lado a gente tem um resistor. E esse resistor, geralmente, como eu já adiantei, ou ele é simplesmente aquele resistor que serve para poder irradiar calor, né, que ele tem essa utilidade só para isso, ou ele pode ser uma máquina elétrica que, além de irradiar calor, ele também utiliza a energia elétrica para poder funcionar alguma coisa de utilidade para você, né? A máquina térmica de uma geladeira, por exemplo, um ventilador, um ar-condicionado, uma televisão, né? Todas essas coisas, em última instância, além de emitir luz, né, também emite calor. Até mesmo a geladeira, né? Por exemplo, como que a geladeira esfria as coisas lá dentro? Porque ela tira o calor das coisas de dentro e joga para fora. É por esse motivo que o lado de fora da geladeira é muito mais quente do que o lado de dentro. Porque ela é um dispositivo para causar esse desequilíbrio que vocês viram nas máquinas térmicas no segundo ano. Pelo menos espero que viram, né? As máquinas térmicas do segundo ano, né? Entra trabalho de um lado, um pedaço desse trabalho é utilizado para poder esfriar para poder esfriar. Acho que é o contrário. Não lembro. Entra trabalho de um lado, um pedaço desse trabalho é utilizado para poder esfriar a comida e outro pedaço é desperdiçado no ambiente, né? Então essa máquina térmica ou máquina elétrica, ou resistor, ele é representado por essa figurinha aqui, ó. Né? Então esse aqui é o gerador elétrico e esse aqui é o resistor. Uma coisa que a gente vai falar é o seguinte, ó. O lado maior é sempre o lado positivo e o lado menor é o lado negativo. O lado maior às vezes está na parte de cima, às vezes está na parte de baixo. É comum também escrever assim, ó, eles na vertical. Ou assim também, ó. Então, se você tem alguma intenção de fazer engenharia elétrica, eletrônica, você vai ver muito disso, tá? Muito mesmo. Máquina elétrica dissipa energia elétrica em outro tipo de energia, sempre uma parte em calor. Portanto, ela pode ser simplificada, simploriamente, né? Representada por um resistor. Aqui tem uma outra forma de representar resistor também, aqui uma forma mais simples, né? Esse aqui é como se fosse, essa representação aqui, é como se fosse essa representação, só que ela aberta, né? Então eu pego essa representação aqui, acho que está do lado esquerdo de vocês. Pego essa representação do lado esquerdo e eu abro ela. Né? Eu estico ela. Aí ela vira essa representação do lado direito. Qual é a unidade de medida da resistência elétrica dentro do Sistema Internacional de Medidas? Para a gente fazer esse cálculo é muito simples. Vamos usar lá URI, né? A lei de Ohm. Utiliza aqui a lei de Ohm. E aí você imagina uma situação que a diferença de potencial vale 1 volt e a corrente elétrica vale 1. Ou seja, 1 volt dividido por ampere é igual a 1 ohm. 1 ohm é igual a 1 volt dividido por ampere. Então, ó, volt, ampere, ohm são todas as unidades de medida dentro do Sistema Internacional de Medidas. 1 ohm vale 1 volt de tensão dividido por 1 ampere de corrente. Essa letra aqui, ó, quem é cristão, igreja católica, conhece essa letra e conhece também a expressão chamada alfa e ômega, né?
Então essa aqui é a letra grega maiúscula chamada ômega. Dentro desse contexto de resistência, ela representa a unidade de medida de resistência e se chama ohm. E a palavra ohm é representada por esse signo aqui, né? O signo, letra grega maiúscula, ômega. E também é muito recorrente que os dispositivos elétricos indiquem a resistência como sendo quilos de ohm, né? Então, quilo ohm. Né? Bom, você percebeu que essa equação aqui ela pode ser tomada como uma função matemática cuja a tensão elétrica que atravessa o resistor ela depende da intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor e vice-versa. Né? Mas do jeito que está montado aqui essa equação, o potencial elétrico depende de ir segundo uma equação, segundo uma função linear, que também tem o nome de função afim. Né? Então você aprende lá na matemática, né, função afim, né? Vou puxar aqui, ó, da matemática, função afim, ó. Então, função afim, mesma coisa que função linear. É uma regra que leva um número do conjunto A até o conjunto B, segundo essa regra aqui, né? Onde a incógnita aqui, né, vou colocar aqui, para não ter confusão, vou colocar x, y. E esse aqui é o y. Y é função de x, que é dada por essa regra aqui. E a incógnita aqui, ela está sendo elevada ao número 1. É por esse motivo que ela é chamada de função linear. Porque essa equação aqui, ó, função afim, ela expressa uma função, um gráfico linear. Né? Ela expressa um gráfico linear. Correto? Tangente desse ângulo aqui é igual a A. Esse valor aqui vale B. E é isso. Só que no caso aqui da física, essa função linear, que é assim, ó. Peraí que às vezes trava. Essa função linear, que é escrita assim, ó. Ó, quem faz o papel do Azinho aqui nessa função linear? O R. Quem faz o papel do Bzinho aqui nessa função linear? O zero, né? Se não aparece nada aqui, é zero, né? Então, se eu comparo essa equação aqui com essa, Azinho é igual a Rzão e Bzinho é igual a zero. Pois bem, então vamos escrever o gráfico dessa equação matemática aqui, dessa função matemática. E eu vou explicar por que A é igual a tangente desse ângulo aqui. Já eu explico. Beleza, então eu vou trazer então eu vou imprimir o gráfico dessa equação aqui nesse plano cartesiano. Aqui, ó. O plano cartesiano já está no jeito aqui. Já que ele é uma função afim e B é igual a zero, então o gráfico, né, ele vai cruzar o eixo vertical na posição zero, né, do eixo vertical. E vai crescer. E essa linha, né, essa reta aqui, né, que é representada por Uri, ela tem um ângulo em relação ao eixo horizontal e esse ângulo aqui vale θ. Esse ângulo vale θ.
correto? Como que esse ângulo θ se relaciona com essa equação aqui, ó? Ela se relaciona da seguinte maneira, ó. Esse tamanho aqui vale exatamente U. Esse tamanho na horizontal vale exatamente I. Quando eu pego o cateto, esse aqui é cateto oposto, né? A um triângulo retângulo aqui, ó. Quando eu pego o cateto oposto e divido pela hipotenusa, eu tenho tangente desse ângulo aqui, que é oposto ao cateto oposto, que é o que define o cateto oposto, né? Olha só, então esse ângulo é nada mais, nada menos do que a divisão da tensão a qual o condutor está submetido, dividido pela corrente elétrica pelo qual o condutor é atravessado. Por esse motivo, se eu pego, já que é assim, a corrente elétrica está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, e aí eu tenho essa expressão matemática aqui, ó. Tangente de θ vezes I. E aí, se eu comparo essa equação aqui em destaque com essa equação aqui, ó, URI, eu concluo que esse tangente de θ é igual a R. Tá? Esse resultado aqui é o resultado para situações em que eu tenho condutores que a gente chama, são condutores bem comportados, a gente chama esses condutores de ômicos ou lineares. Tá? Lineares. Só que em geral, de uma maneira geral, todos os condutores são não ômicos. Ou todos os condutores são não lineares. Os condutores lineares são aqueles que estão dentro de uma determinada faixa de temperatura. Eu vou falar sobre essa faixa de temperatura daqui a pouco. Fora dessa faixa de temperatura, a variação da tensão e da resistência do condutor é diferente. É um outro tipo de física. A gente acho que se chama até física fora de equilíbrio, se eu não me engano. Nessa situação, para cada, conforme, de uma maneira geral, né? Já que é assim, de uma maneira geral, o crescimento dessa curva, por exemplo, esse aqui é o condutor verde e esse aqui é o condutor azul, né? Aqui então eu mostro o seguinte: conforme a intensidade de corrente vai crescendo, a diferença de potencial vai crescendo segundo essa curva em azul. A mesma coisa aqui para a curva em verde. Essa aqui é uma situação geral, né? Uma situação geral. Quando acontece isso, no ensino médio, às vezes tem situações como essa. Quando isso acontece, a gente vai fazer o quê? A gente vai considerar que esse caso é aproximadamente dentro de uma determinada faixa de temperatura, dentro de uma determinada faixa de corrente, desde que não seja muito extrapolado, eu posso fazer uma pequena aproximação. Uma pequena aproximação. E aí o que eu faço? Eu vou escolher aleatoriamente não. Digamos que para uma determinada, eu tenho um condutor e para uma determinada tensão eu tenho sendo atravessado uma determinada corrente elétrica. E eu quero saber qual é a resistência daquele condutor para exatamente aquele par ordenado de tensão e corrente elétrica. Nesse caso, eu vou usar o seguinte macete. Eu vou imaginar que daqui da origem até esse par ordenado específico, na verdade, essa curva é aproximadamente igual a uma reta.
E aqui, então, eu tenho par ordenado U1 e I1. Se eu quero saber a resistência aparente do condutor 1 para esse par ordenado, eu aplico exatamente a lei de Ohm, exatamente para aquele par ordenado. E aí eu tenho a resistência aparente daquele condutor para aquele par ordenado. Só que eu preciso fazer essa conta para todos os pares que eu escolher. Tá? Além disso, essa reta aqui, ó, ela tem um ângulo que eu vou chamar de alfa em relação ao eixo I. Nesse caso, eu vou simplesmente pegar o resultado do condutor linear, que está aqui em cima, e exportar para o caso do condutor não linear. E aí, esse ângulo alfa, ele está relacionado com a resistência da seguinte maneira. Ok? Eu posso fazer a mesma coisa aqui para essa linha azul, né? Eu já fiz aqui, ó. Já está aqui, ó. Os gráficos de condutores não ômicos, nesse caso, toma-se um par ordenado do gráfico, por exemplo, U2 e I2, e se obtém a resistência aparente para o resistor para aquele par ordenado. Então, pegando os resultados anteriores e aplicando aqui, eu tenho esse aqui, novamente, tangente de beta é igual à resistência aparente da curva 2. E esse tangente de beta, né, esse tangente de beta é o ângulo da reta que liga a origem ao par U2 e I2 em relação ao eixo I. Muito parecido com o que eu fiz aqui do lado esquerdo. Aqui. É muito parecido. Só que eu posso até fazer aqui, tentar fazer alguma coisa aqui, mas vai ficar muito poluído a imagem e eu não sei se vocês vão... vai ficar poluído demais. Horrível, horrível, horrível. Deixa eu ver. Eu não vou fazer isso não. Ficou feio, né? Aí vai ficar confuso demais. E aqui eu vou chamar de beta. Bom, bora então lá para a lei de Joule. Bom, já falei do efeito de Joule, agora vamos tentar quantificar o efeito de Joule, né? O efeito de Joule é o seguinte, se eu tenho um condutor e esse condutor é atravessado por uma corrente elétrica, quanto mais for a intensidade da corrente elétrica atravessando ele, maior a dissipação de energia térmica desse condutor, ou maior a potência dissipada por esse condutor, né? A lei de Joule, ela tenta quantificar essa potência irradiada, essa energia irradiada, em função da corrente elétrica que está atravessando esse condutor, em função do potencial elétrico que está submetido a esse condutor. Então, ó, a gente já sabe da aula passada, da videoaula que eu subi ontem, quase ninguém viu, que a potência elétrica de um circuito elétrico é dado pela tensão
produto pela corrente. Então, se eu tenho lá um circuito qualquer, vamos pensar um circuito bem simples aqui, com um resistor pequenininho aqui, e aí passa a corrente por ele, e aí eu quero saber o quanto, né, de potência, né, que é energia dividido pelo tempo, está sendo radiado aqui, né? E aqui eu tenho a diferença de potencial. É só pegar, a tensão elétrica e multiplicar com a intensidade de corrente elétrica. Dessa aula de hoje, a gente aprendeu também que a tensão elétrica a qual o resistor está submetido, ela está relacionada com a corrente elétrica segundo a lei de Ohm, que é essa aqui, né? Então a gente pode inserir esse resultado no resultado de cima, que vai ficar assim, ó, no lugar da tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, são coisas iguais, eu coloco resistência vezes corrente elétrica. Resistência vezes corrente elétrica é igual resistência vezes corrente elétrica elevado ao quadrado. E esse produto aqui é a potência irradiada pelo circuito elétrico. Beleza. A diferença de potência para energia é que por exemplo, quando eu pego energia e divido pelo intervalo de tempo em que aquela energia está sendo gasta, eu estou obtendo o valor da potência. Um exemplo disso é o seguinte. Imagina, não que eu seja muito forte, mas vamos fazer uma comparação entre eu e uma criança pequena, assim, vamos imaginar, uma criança bem pequenininha, de, sei lá, 10 anos. Então, e aí imagina que existem duas salas do IFMT e cada uma dessas salas tem 30 mesas. E aí eu combino com a criança o seguinte: você vai tirar as 30 mesas da sala 2 e eu vou tirar as 30 mesas da sala 1. Não há dúvidas que eu e a criança vamos realizar o mesmo trabalho e gastar a mesma quantidade de energia para retirar todas as cadeiras. Não há dúvida que nós dois vamos conseguir isso. No entanto, a tendência é que eu faça o trabalho, consequentemente gaste mais energia mais rápido do que a criança. Ou seja, eu vou retirar mais mesas em uma menor quantidade de tempo, né? A velocidade do meu trabalho vai ser mais rápida. Qual é a consequência disso? Eu sou mais potente que a criança, né? Só um exemplo aí, né? Então, se potência é a energia elétrica despendida, né, em todas as formas, dividido pelo intervalo de tempo, então eu consigo calcular a energia elétrica consumida por um circuito elétrico constituído por um resistor simples que é atravessado por uma corrente elétrica em um determinado intervalo de tempo. Ok? Tem uma questão na lista que fala sobre mineração de criptomoeda, que aplica essa equação aqui. Ela não aplica exatamente o R nem o I, mas ela aplica a potência aqui no caso, né? Ela aplica mais a potência. A relação de potência com energia elétrica consumida pelo computador dividido pelo intervalo de tempo. E aí o computador vai consumir uma determinada quantidade de energia, você vai ter que pagar essa energia para a concessionária, e essa energia vai se transformar em algo valioso, que seria a criptomoeda. Beleza? Você fala que potência é a capacidade de fazer o mesmo trabalho com menor tempo?
Potência é energia, é trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Quem tem potência maior realiza o mesmo trabalho em menor tempo. Entendeu? Ou então, ó, basicamente assim, potência é energia dividido pelo intervalo de tempo gasto para gastar essa energia. Quem tem potência maior, a tendência é gastar bastante energia em pouco tempo. Fica mais fácil assim, né? Concorda? Gente, deu 1 hora de vídeo aqui. Eu vou parar por agora. Eu vou falar. Eu não vou fazer vídeos mais compridos que 1 hora, não, tá? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar na sequência. Eu vou dar uma pausa, né? E na sequência eu vou fazer uma gravação sozinho aqui da resistividade e eu vou subir no YouTube. Quem quiser comparecer, fica aí na sala. Beleza? Quem quiser ir embora também tá liberado.